Passou 2 dias, e aí eu chamei um colega meu, que ele era doente ali dentro do hospital, e falei, irmão, ele era um irmão em Cristo, conversa com o médico. Eu já sentei. A enfermeira falou que eu não podia sentar, o médico falou, você não pode sentar. Mas eu estava agoniado, irmão, naquele cativeiro, naquela prisão. E eu falei, não, eu tenho que levantar, em nome de Jesus. Eu nasci para andar, não nasci para ficar deitado, não. E fui cortando. E as pessoas que estavam ali no quadro de enfermaria regalavam aquele olho. Ele vai levantar, não, ele vai se dar mal, não. E eu fui até que eu sentei. Oh, glória, aleluia. Maravilhoso Deus, em Carábia. Oh, Deus de poder, Deus maravilhoso. E eu sentei, irmão. Olha, irmão, não fiquei em pé de uma vez, não. Mas crendo na palavra, crendo na oração da fé que cura o doente, eu sentei. Eu dei pelo menos o meu primeiro passo, eu fiz a minha parte. Quando Jesus curou ali o paralítico, ele falou assim, ó, perdoados estão os seus pecados, né? Mas depois ele falou para ele também, e também, levanta-te e anda. Ele não falou, perdoados os seus pecados, você quer ser curado, fica aí deitado. Não, ele falou, levanta-te e anda. Nós precisamos agir. E então, eu sentei, e a enfermeira chegou e começou a falar muitas grosserias comigo, brigando comigo, né? Porque eu tinha tentado, mas eu falei, que bom que Deus me deixou levantar. Eu não tinha muita experiência com Deus na época, mas sabia que era Deus que estava me curando. E aí, amados, então o médico veio, me examinou e falou, olha, ele pode ser liberado, ele não vai precisar operar. E me mandaram para casa. Eu saí numa cadeira de rodas para casa. Aí subiram com aquela cadeira de rodas, né, na escada lá da casa da minha mãe. Eu tive que ir até para a casa da minha mãe, né, porque eu era solteiro. E aí então eles me colocaram na cama e tudo era na caminha para mim. Mamãe, não, meu filho, você não vai levantar não, o médico falou que você tem que ficar deitado. Eu falei, tá bom. Mas eu não me prostrei diante da enfermidade. Eu sabia que Deus tinha me curado. Então eu comecei a levantar. Eu ia lá para escovar o dente, colocava a minha testa para apoiar o peso do corpo assim no vidro e começava a escovar o dente. E comecei a sair para o quintal e vi a bicicleta. E falei, eu vou ver se eu consigo andar de bicicleta. E eu, todo engessado no tórax de bicicleta. Todo engessado no tórax. O médico falou que eu precisava ficar pelo menos 40 dias com aquele gesso. Lá no 10º dia, eu já peguei a bicicleta, vou fazer um teste. E comecei a rodar em volta do quintal. Aí vi que o negócio estava dando certo. Eu falei assim, só ter muito cuidado, né? E falei assim, meu irmão, desce a bicicleta para mim que eu vou dar uma volta na rua. E aí eu estava andando de bicicleta na rua, e dali para lá só foi esperar o dia de tirar o gesso e para a honra e glória de Jesus, do Senhor Jesus amado. Eu recebi a cura. Hoje eu trabalho, hoje eu faço o esporte, meu esporte favorito, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Satanás foi derrotado, foi humilhado, Jesus Cristo foi exaltado. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, a palavra de Deus fala que Jesus curou toda a multidão, Mateus 12:15. Aleluia. A palavra de Deus diz que Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Ali em 1 Pedro 2:24 tem uma passagem muito interessante, que ela diz assim, ó, levando ele mesmo em meu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. Ou seja, mortos para o pecado, nós estamos mortos para o pecado, mas nós devemos aceitar o pecado na nossa vida. Não é verdade, irmão? Não é isso que a palavra diz? O que o crente não pode aceitar na vida dele? O pecado? Amém? Essa aqui é só a primeira parte. Está falando assim, ó, ele levou nossos pecados sobre o madeiro. Jesus levou nossos pecados sobre o madeiro, né? Para quê? Mortos para o pecado, devemos viver para a justiça. Ou seja, devemos viver uma vida que agrade a Deus. E aqui na parte B fala assim, e pelas suas pisaduras, suas feridas, fostes curados. Pelas pisaduras, pelas feridas de Jesus, nós fomos curados. Louvado seja o Senhor. Certa vez eu vi um testemunho de uma senhora, de uma jovem senhora, que estava ali enferma
tuberculose. Ela já tinha muito tempo ali na sua cama, enferma, né? E faltava, ela já estava em fase terminal. Ela já estava para morrer. Aquela mulher sofrendo muito de tuberculose. Eu não sei se vocês sabem como sofre de tuberculose. E aquela mulher estava ali, na sua cama, e a sua mamãe fazia tudo para ela. Mas certo dia, ela leu a Bíblia, ela leu a primeira parte desse versículo, que fala que Jesus levou os nossos pecados no madeiro. E ela começou a glorificar Deus. Oh glória, aleluia, o Senhor é bom, Ele perdoou meus pecados, eu vou morrer, eu vou para o céu, eu vou encontrar com meu Deus na glória, e ali não haverá choro, não haverá ranger de dente, aleluia, não haverá doença. E aí então ela parou um pouco de glorificar, e aí deu a segunda parte, que fala assim: pelas suas feridas foste sarados. E ela gritou: eu fui curada, eu fui curada. E a mãe dela veio ver o que tinha acontecido. O que foi, minha filha? Você está precisando de alguma coisa? Ela falou: não, mamãe, eu fui curada. Como assim você foi curada, minha filha? A senhora não falou, não ensinou a gente desde pequenininho que nós acreditávamos na palavra de Deus, né? O que a palavra de Deus diz é verdade. Então eu li aqui que Jesus levou, né, os meus pecados ali na cruz do Calvário. Mas também fala aqui, mamãe, que pelas suas pisaduras eu fui curada, eu fui sarada. Então eu quero levantar. Mamãe, pega minha roupa, pega aí o meu aventalzinho, não sei o que é que fala, aquilo que já o kimono, meu kimono para eu colocar, levantar da cama, né? Porque eu já fui curada. E a mãe dela: que isso, minha filha, para com isso, você está só emocionada. Não, minha filha, calma aí, fica mais um pouquinho aí. Mamãe, a palavra de Deus está falando, você me falou que eu tenho que acreditar na palavra de Deus, e está falando que Jesus levou meus pecados na cruz do Calvário, e eu sou salvo por isso. E Ele falou também que levou as minhas feridas, as minhas doenças, e eu sou curada por isso. E aquela jovem senhora, ela se levantou da cama dela e teve ali uma cura instantânea, porque ela creu na palavra do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, Jeová Rafá, o Senhor que te sara, o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Muitas são as curas, as maravilhas que Deus está fazendo aqui. Quantos está aqui creem no poder da oração? Aleluia! Quantos creem que Deus responde às orações? Senão Ele não salvaria o homem. Quem aqui crê que Deus realmente quer salvar todos? Deus vai dar uma exceção para salvar todos. A mesma palavra que diz ali que Deus levou o pecado de todos para salvar a todos aqueles que creem, para que Jesus levou a enfermidade para curar todos aqueles que creem. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Basta tão somente você crer. Amados, Jesus, Ele levou nossas enfermidades ali na cruz do Calvário. Aqui, esta mão direita representa o homem. Esta caneta representa os nossos pecados, representa as nossas enfermidades. E nós estávamos, a humanidade estava carregando ali as suas enfermidades, os seus pecados, muito pesados se carregar. Antes de aceitar Jesus, eu estava levando então ali pecado, muito pesado, um fardo muito pesado. Eu estava levando ali as enfermidades, um fardo muito pesado de carregar. Mas quando eu li, quando eu entendi que Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si essa mão esquerda representa Jesus. Ele pegou os nossos pecados, Ele pegou as nossas enfermidades e levou sobre Ele, para que nós não precisássemos mais viver pecando, para que nós não precisássemos mais viver enfermos. Louvado seja o Senhor. Esse é o sacrifício que Jesus fez por nós, para a nossa cura da alma, a nossa cura do corpo, a nossa salvação da alma, a nossa salvação do corpo. A palavra de Deus diz assim: se confessares ao Senhor Jesus Cristo em seu coração, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Será o quê? Salvo. Será o quê? Salvo. Amados, eu quero dizer uma coisa muito interessante que eu descobri. A mesma palavra no grego original, no grego, que eles usam para curar, salvar, né, sarar, que é usado ali, é traduzido do hebraico, do grego, do português, é a palavra sozo. E essa palavra
fez uma obra completa ali no cruz do Calvário. Ele derrotou Satanás do seu trono. Do mesmo jeito que por causa de um homem, Adão, entrou o pecado, entrou a enfermidade no mundo. A Bíblia fala que por causa de um homem, Jesus Cristo de Nazaré, todas as obras de Satanás foram desfeitas. Toda enfermidade caiu por terra, todo pecado caiu por terra, para aquele que crê na sua obra consumada ali no cruz do Calvário. Louvado seja. Irmãos, a palavra de Deus tem promessas de Deus para nós. Promessas de Deus para nós. Existem promessas que é para o futuro. Por exemplo, quem aqui crê que vai morar no céu? Levanta a sua mão e glorifica a Deus. Aleluia. Essa promessa ela pode ser para daqui a um segundo, pode ser daqui a um dia, 2, 3, um ano, 100 anos, ninguém sabe. A palavra de Deus não revela, mas revela que um dia todos nós moraremos, viveremos na glória com Deus. Mas há uma promessa que o pagamento já foi efetuado. A salvação, a cura é para agora. Porque Jesus Cristo já pagou o preço lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo já levou as nossas enfermidades. Ele já levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Ele já pagou por isso, para que nós não pudéssemos mais precisar pagar. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre Ele os nossos pecados, as nossas doenças. Ela não fala que isso quer dizer que Jesus, Ele sofreu no nosso lugar. Ele não simplesmente sofreu conosco, mas Ele sofreu no nosso lugar. É isso que quer dizer. Irmãos, imagina que certa feita, esse dia, semana passada, um amigo meu falou assim: Evangelista Max, é um associado meu, ele me ajuda muito no meu ministério. Ele falou assim: eu vou depositar o dinheiro na sua conta. Eu coloquei minha fé, queria colocar, né? Mas isso era uma fé para depois. Eu falei: tudo bem, eu vou esperar que um dia ele vai colocar. Mas depois ele ligou de novo e falou: Evangelista Max, você já olhou lá na sua conta? O dinheiro está lá. Aí eu coloquei fé, mas de uma maneira diferente. Eu coloquei fé que ele já tinha colocado o dinheiro na minha conta. Olha só a diferença. Jesus já pagou o preço. Jesus já levou o nosso pecado, já levou as nossas enfermidades. Aleluia. E aí agora ele já tinha colocado o dinheiro na minha conta. Aí então eu coloquei fé. Não, tudo bem, você está falando, eu acredito em você, né? Então ali eu acreditei, eu coloquei minha fé. Mas o que aconteceria se eu pegasse, sentasse então no sofá lá de casa, cruzasse as pernas e falasse assim: bom, o dinheiro está lá, bem, deixa o dinheiro lá. Eu não uso, não ia ter usufruto desse dinheiro. Mas o que eu fiz? Eu coloquei a minha fé em ação. Aí eu criei. Olha a diferença entre ter fé e crer. A fé você pode deixar guardadinha dentro do seu coração e não fazer nada para mudar a sua vida. Mas crer é você colocar a sua fé em ação. É você dar o primeiro passo. É você acreditar no que Deus falou. Então eu acreditei e fui lá e recebi meu dinheiro. E agora o que todo crente precisa é receber a cura que Deus tem para mim, que Deus tem para você. Aleluia. Quantos aqui precisam ser curados? Diga amém.